A estreia prática da Audi na Fórmula 1 já começou com vários alarmes ligados. Isso porque no primeiro dia de testes lá em Barcelona, o Gabriel Bortoleto parou depois de só 27 voltas rodadas na pista com suspeitas ali de problemas no câmbio. E no segundo dia que a Audi colocou os carros na pista, a situação ficou ainda pior, com o Nico Hülkenberg parado depois de dar só 5 voltas, dessa vez com problemas hidráulicos no carro. E antes mesmo desses 2 primeiros dias de teste, eles já tinham feito um shakedown, onde eles colocaram o carro na pista por só 50 quilômetros, o que deu ali então uma impressão externa de que a gente tá vendo um projeto que não tava conseguindo se sustentar. E aí que entra um dos primeiros pontos dessa grande lista de problemas da Audi, que é exatamente o fato de que eles precisam primeiro fazer o carro conseguir completar um stint antes de pensar em performance. Isso porque na Fórmula 1, especialmente entrando num regulamento novo, quilometragem é conhecimento. Quanto mais tempo você consegue colocar o seu carro na pista, mais você vai conseguir entender o seu carro e como você pode melhorar ele. E a Audi não teve isso nos seus primeiros momentos de colocar o seu novo carro na pista. Ela foi a terceira equipe que menos deu voltas em todos os testes de Barcelona, dando todo só 240 voltas, acima só da Cadillac com 164 voltas, uma equipe completamente nova que está entrando do zero e que era esperado que fosse a equipe com menos tempo de voltas total, e também com mais voltas do que a Aston Martin, que tá enfrentando os seus próprios demônios, e isso pode até ser tema de um vídeo próprio. Aqui a gente tá falando da Audi, e comparado às outras equipes e com as ambições da Audi ter dado só 240 voltas, ficando atrás ali da McLaren, que deu 284 voltas, e de todas as outras equipes, não foi um ponto positivo nesses primeiros testes em Barcelona. Porque isso coloca a Audi muito atrás dessas outras equipes que eu falei, que conseguiram dar mais voltas em diversos quesitos, como entender a degradação do motor, entender se realmente se os dados que eles tinham feito nas simulações estavam correlacionando com o que eles estão vendo ali na pista. Tudo isso porque eles precisaram, nesses primeiros momentos, garantir que eles tinham um carro que conseguia completar voltas sem quebrar. Um outro problema que apareceu de forma recorrente foi a questão do câmbio, que não só falhou no primeiro dia com o Bortoleto, que deu as suas primeiras 27 voltas e daí teve que parar o carro, como também no terceiro dia. Isso porque o terceiro dia da Audi teve uns atrasos ali para conseguir colocar os carros na pista, exatamente porque eles tinham identificado ali um possível novo problema na caixa de câmbio. E ainda mais que a gente está falando com esses novos sistemas de refrigeração e principalmente com um motor novo extremamente complexo, a transmissão precisa estar funcionando, a transmissão tem que estar perfeita. E esses problemas iniciais, apesar de não serem o fim do mundo, não significa que está dando tudo errado, acendem um sinal vermelho de que a Audi tá tendo alguns problemas nessas questões mais, vamos dizer, entre aspas, básicas, e que podem atrasar o desenvolvimento do carro em comparação às outras equipes que já passaram desse estágio inicial. Isso porque cada inspeção, cada tempo que você perde consertando esses problemas novamente básicos, você tá perdendo tempo de pista. E tempo de pista é o recurso mais valioso que uma equipe pode ter nesse estágio inicial. E assim, a Audi vive uma situação muito única na Fórmula 1 atual, porque ela tá entrando como uma nova fornecedora de motores, e isso historicamente por si só já é algo muito complicado. A gente já viu na história da Fórmula 1 várias montadoras entrando como fornecedoras e tendo problemas, não conseguindo se adaptar no seu primeiro ano, então isso já é algo que é um problema olhando historicamente para F1, só que na Fórmula 1 moderna, ainda mais com o quão complexo, o quão grande é essa mudança para os motores de 2026, e você ainda tá pegando uma equipe que tá fazendo esse motor pela primeira vez, é natural que você tenha esses problemas e que isso te faça perder muito tempo. E o Mattia Binotto já falou publicamente sobre isso. Ele falou que a Audi tá com problemas ainda na questão de design, na questão de operação e na questão de execução. Não é um ponto específico, não é uma coisa ali na operação completa que tá dando erro. Ainda é algo que a equipe toda tá aprendendo a se desenvolver dentro de um processo completamente novo que a Audi tá fazendo na Fórmula 1. E ele mesmo, nessa entrevista, continuou dizendo que a Audi tá com uma lista enorme de problemas. E a gente tá falando de um Binotto que trabalhou na Ferrari. Isso por si só te dá muita experiência para entender realmente uma lista de problemas. Mas ele trabalhou numa Ferrari que foi dominante no começo do século e trabalhou numa Ferrari que foi extremamente problemática de 2008 até 2022, quando ele foi demitido. Então ele viveu todas as fases da Ferrari, as fases boas e as fases ruins. Então, para ele afirmar algo como essa é a maior lista de problemas que ele já viu em toda a carreira dele na Fórmula 1, é realmente algo muito grande. Porque isso indica exatamente pra gente que não são problemas superficiais, são problemas ainda muito enraizados dentro dessa estrutura da Audi que precisam ser corrigidos antes de você pensar
em uma equipe que vai disputar títulos. Um outro problema dessa lista longa de problemas que também joga contra a Audi é o fato da Audi ser fornecedora única, ou seja, a Audi fornece única e exclusivamente para a Audi. Isso já coloca ela um pouco atrás de outras equipes, como Mercedes, como Ferrari, como a própria Red Bull, que fornece só para as equipes Red Bulls, mas ainda assim já te dá mais um carro para você colocar nos testes. E quando a gente compara o número de voltas por motor, a Audi ficou, obviamente, atrás de todos esses, dando só as 240 voltas que foram as 240 voltas dadas só pela Audi, enquanto a Red Bull deu 622, a Ferrari deu 990 e a Mercedes deu 1133. Ou seja, essas equipes, essas fornecedoras, têm muito mais tempos de volta, têm muito mais dados para serem coletados e entenderem a dinâmica do motor e conseguirem aprimorar ele ao longo da temporada. Enquanto a Audi ficou limitada somente a essas 240 voltas que foram extremamente problemáticas, principalmente nos 2 primeiros dias ali em que tiveram os problemas com o Gabriel no dia 1 e com o Nico Hülkenberg no dia 2 da Audi, e isso fez com que eles perdessem esse tempo de pista valioso, porque no caso de Mercedes, no caso de Ferrari e no próprio caso da Red Bull, que dá para usar aqui de exemplo, se uma das equipes perde tempo, não consegue correr por algum motivo, como foi o caso da Red Bull, por conta da batida do radiar nos testes em Barcelona, eles ainda assim tinham outro carro, outra equipe usando motor. Então assim, mesmo por exemplo para uma equipe como a McLaren, que fez poucas voltas e usaram elas ali obviamente para entender um pouco do motor e do carro, eles ainda vão ter muita informação vinda do motor por conta do tempo de pista que o motor Mercedes teve com as outras equipes que utilizam também o motor Mercedes. A própria Williams, que não entrou na pista em Barcelona, ainda vai ter algumas informações que eventualmente serão compartilhadas com eles por parte da Mercedes por terem tido 1133 voltas no motor Mercedes ao todo. E querendo ou não, isso cria um atraso cumulativo para a Audi, porque a gente está falando de uma equipe inexperiente na criação do próprio motor e que teve menos voltas que praticamente todos os seus rivais, ficando à frente só da Honda, que teve 65 voltas, mas ainda assim a Honda é uma equipe, uma montadora, na verdade, que está muito acostumada a fazer motores de Fórmula 1 de anos, já tem anos de experiência nisso e tem total capacidade de entender e realizar processos mais efetivos para corrigir os problemas e ir atrás do tempo perdido, diferente da Audi, que novamente está fazendo isso pela primeira vez. E essa falta de tempo, essa falta de voltas em Barcelona comparado aos rivais, pode sim afetar um pouco da questão do desenvolvimento e da evolução da Audi. Agora, apesar de tudo, apesar de todos esses problemas negativos que eu falei, os testes obviamente não foram um fracasso total. Você ainda tem dentro dessa longa lista de problemas, como o Binotto disse, e que eu tentei trazer aqui para vocês os problemas, ainda assim temos pontos positivos que dá pra gente analisar em cima disso, especialmente vindo do terceiro dia de testes da Audi, que foi na sexta-feira. Claro que, como eu falei, tiveram alguns problemas ali em questão da caixa de câmbio, que atrasaram um pouco do tempo de volta que eles poderiam ter tido, né, da quantidade de volta, mas ainda assim, o terceiro dia deles foi o dia que eles mais conseguiram rodar na pista sem ter nenhum problema. Ao todo, eles deram 145 voltas no último dia, o que foi 60% basicamente de todas as voltas que eles deram em Barcelona, e que mostrou um carro já muito mais estável, um carro muito mais confiável e que as voltas ficaram bem divididas ali, tanto com o Gabriel quanto com o Hülkenberg, o que evidencia ali que depois dos problemas nos primeiros dias, eles conseguiram arrumar algumas coisas de confiabilidade, não 100%, porque a gente ainda teve esses problemas relacionados à caixa de câmbio da Audi, mas que eles conseguiram arrumar e conseguiram fazer com que o carro desse mais voltas. E isso pode significar uma curva de aprendizagem, né, positiva, pensando nos testes do Bahrein, e que a Audi vai sim conseguir colocar o carro por mais tempo na pista, dando mais voltas para compensar o tempo perdido em Barcelona. O que mostra então pra gente que a base não tá frágil. Você tem vários problemas aqui na estrutura que ainda precisam ser corrigidos e ajeitados, mas eles têm uma base para conseguir se estabilizar e evoluir. Exatamente porque os testes, esse momento que a gente tem agora em Barcelona e depois as 2 semanas que a gente vai ter no Bahrein, né, os 6 dias totais que vão ter no Bahrein, divididos em 2 semanas, são exatamente para você testar, não é para você fazer a melhor volta, não é para você conseguir fazer uma pole position
no Bahrein? É exatamente para você descobrir onde dói antes da temporada começar. E é bom que esses problemas estejam acontecendo agora, para que a Audi consiga identificar e tentar corrigir eles a tempo, para que o começo da temporada seja menos pior do que aparenta que vai ser. O foco agora da Audi, especialmente no primeiro ano, em 2026, não deve ser performance, não deve ser buscar um pódio, disputar um título, vencer corridas. O foco agora deles, como uma equipe entrando na Fórmula 1 pela primeira vez, fazendo seu motor pela primeira vez, tem que ser rodar, rodar e rodar mais ainda na pista para conseguir coletar o máximo de informação que eles puderem e ir, eventualmente, então, evoluindo esse carro para que ele consiga bater o plano que a Audi tem de até 2030, aí sim, ter um carro capaz de disputar o título mundial de Fórmula 1. Então, apesar dessa longa lista de problemas, como o Binotto disse e como eu tentei trazer aqui para vocês, esses problemas que eu encontrei relacionados ao carro da Audi, isso não significa que o projeto da Audi tá falhando e tá dando errado no primeiro ano. Significa que eles estão pagando preço por começar do zero, que é exatamente, ainda mais nessa Fórmula 1 moderna extremamente complexa, ter vários problemas no começo. Isso significa que a Audi vai ser um fracasso total? Não. Significa que, assim como você esperava, por ser um projeto inicial, eles vão ter problemas. Talvez tenham mais problemas do que você esperava num primeiro momento, só que o importante é exatamente que eles estejam enxergando esses problemas agora para conseguirem resolver eles e, eventualmente, no futuro, conseguir corrigir e transformar a Audi numa equipe competitiva. Talvez não em 2026, mas até 2030, como é o plano que eles vivem expondo publicamente. Mas aí tá a longa lista de problemas que a Audi tem indo para a temporada de 2026. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, se você concorda, discorda, o que você tem a dizer em relação a esses argumentos que eu trouxe aqui no vídeo. Sempre quero saber a sua opinião, não esquece de deixar aí na caixa de comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito eu a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. Lembrando que agora acabou o modo férias do clube, voltaremos até ali por volta de 4 vídeos por semana, vamos voltar no ritmo aqui normal e fiquem atentos à aba de comunidades que já vai ter um vídeo pedindo opinião de vocês aí, então fiquem ligados. No mais, quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.